Olá, queridos, como estão vocês nesse novo dia? Que alegria estarmos juntos para podermos glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo seu grande amor que Ele tem para com cada um de nós. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor. É muito bom podermos estar juntos neste novo dia. Gostaria de compartilhar com cada um de vocês um tema sobre o amor, o maior de todos os dons, ou o dom supremo do nosso Deus. O amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, segundo Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor é a comprovação e o aferidor da espiritualidade. É o solo onde o Espírito Santo produz no crente a condição de verdadeiro filho de Deus. O amor não é somente superior aos dons, mas é o elemento legitimador do seu uso na edificação da igreja. Ele leva ao equilíbrio. É o grande princípio de toda ação. Ele supera tudo. Glória a Deus. O amor pode ser definido como a mais profunda expressão pessoal possível. Nas palavras de Deus, é uma atitude que envolve o coração, a mente e a vontade. O amor não é um mero sentimento. Ele, na verdade, é o poder de Deus que atua na personalidade inteira do ser humano. Paulo, ele termina o capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios com as seguintes palavras: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Nas palavras do apóstolo, o exercício dos dons espirituais é algo excelente, mas existe algo sobremodo excelente. Sabe, ele começa a sua carta, a carta conhecida como a carta de amor, em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 13 ele diz, e ele afirma que sem amor nada teria valor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. A omissão ao amor, anula tudo. Nenhuma prática legalista pode substituir seu exercício. A Bíblia é a base da excelência desse amor. O amor é superior ao conhecimento. Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, eles viviam num período de grande ênfase ao conhecimento e se vangloriavam do seu grande saber. Entretanto, o domínio que eles tinham do conhecimento não foi suficiente para arrancá-los ao clima de facções, conflitos e confusões em que estavam envolvidos, pois não tinham a sabedoria de que fala Tiago, no capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A razão é muito simples. O conhecimento sozinho a nada conduz, mas, submisso ao amor, torna-se de grande utilidade. Por esta razão, Paulo resolveu falar-lhes de algo mais excelente ainda. O amor desfaz as barreiras, supre o coração de bondade e dá ao ser humano a verdadeira sabedoria. O amor também é superior à imoralidade.
É comum ver o erro que nossa sociedade comete ao ligar o amor às práticas deturpadas do sexo. A indiferença ao que ensina a Bíblia tem gerado um clima de promiscuidade e desrespeito. Coisas puras como a virgindade, namoro, noivado, fidelidade conjugal estão perdendo valor. Como a igreja de Coríntios achava-se envolvida num clima de imoralidade, Paulo decidiu lançar mão do amor como meio de banir a malícia e a maldade. É o que, na verdade, o nosso mundo atual tanto necessita, desse amor verdadeiro do nosso Senhor. Aleluia! O amor, ele regulamenta o uso dos dons espirituais. A igreja de Corinto, além de não ser composta de pessoas familiarizadas com os ensinos do Antigo Testamento, ainda não havia aprendido os princípios do Novo Testamento. Desta forma, o trabalho de Paulo tornava-se muito árduo e difícil. O amor deve conduzir os passos de toda a igreja e de todo ser humano, pois prepara o coração de todos no sentido de evitar partidarismos, exclusivismos e excessos na prática da palavra de Deus. O amor, ele produz progresso espiritual. O cristão se desenvolve e cresce espiritualmente quando se põe atento ao processo de transformação em que o Espírito Santo colocou. Ele está sendo transformado a fim de alcançar a estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. E isto tem tudo a ver com o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas qual o alcance desse amor? Na verdade, esse alcance ele é universal, pois Deus demonstra o seu amor a toda criatura. Quando lemos em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo, isto é, Ele amou a humanidade como um todo e por ela enviou seu unigênito ao mundo. Os pecados e a infidelidade do ser humano entristecem a Deus. Todavia, não impedem o efeito do seu amor pela humanidade. A razão é muito simples. O amor de Deus é espontâneo. Não exige qualquer valor da pessoa amada. Ele poderia ter vivido eternamente sem ter criado o ser humano, pois Deus é autossuficiente. Não precisava de nós para existir, mas Ele nos fez por amor e por amor resgatou-nos quando nos achávamos perdidos. Esse amor universal, demonstrado através do amor de Deus pelo ser humano, mas também do amor desse ser humano a Deus. Vemos em Mateus 22, 36 e 37, quando um mestre da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ali Jesus expôs o modo como Deus deve ser amado, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. A adoração do homem a Deus deve ser com todo o seu ser. O amor a Deus é um sumário de nossa comunhão e obediência aos seus mandamentos. O amor ao próximo e a si mesmo demonstra também o resultado desse amor universal de Deus. Deus nos deixou como mandamento que nos amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Deste mandamento dependem toda a lei e os profetas. O nosso amor a Deus manifesta-se através do nosso amor aos nossos semelhantes. Quando amamos ao próximo, estamos amando também ao Criador. Em 1 João 4,20 diz: Aquele que não ama a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Este texto
deixa claro que a relação do homem com o Todo-Poderoso está intimamente ligada às suas atitudes para com os que convivem com esse homem na mesma igreja, família, cidade ou país. Ser indiferente e tratar com desprezo as necessidades do semelhante é também colocar-se à margem de qualquer relação de amor com o Pai Celestial. Esse amor não deve ser apenas um sentimento abstrato, mas há de comprovar-se através das obras e dos fatos. Quais as qualidades desse amor? O amor é sofredor, isto é, aceita confiadamente as adversidades da vida sem ressentimentos contra Deus ou contra os seres humanos. Ensina-nos a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Está em 1 de Pedro 5,7. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é benigno. A benignidade implica numa atitude constante de misericórdia e bondade. Este é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Neste sentido, o cristão deve ser sempre alguém útil e gentil. Útil no sentido de estar pronto a demonstrar amor ativo ao próximo, alimentando os famintos, dando água aos sedentos, hospedando a quem necessita, vestindo ao que está nu, visitando os enfermos e encarcerados. Gentil no sentido de mostrar cortesia e boas maneiras no trato com as pessoas em geral. É inaceitável que um cristão tenha a falta de educação e a prática de grosserias. O amor não se irrita, não suspeita mal. Lemos em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. No versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou o vínculo da perfeição. O amor não é invejoso. Inveja e despeito são vícios co-irmãos do ciúme. Os cristãos de Corinto estavam totalmente contaminados pelo vírus da inveja, quando notavam que uma pessoa tinha mais talentos ou dons. Desprezavam-no, era assim que agiam aos menos dotados. Concluindo, queridos, o amor é a virtude principal da vida cristã. É fruto do Espírito Santo. Deus, o grande agricultor, é quem cultiva em nós, tornando-nos cada vez mais parecidos com esse Deus de amor. Glória a Deus. Mas o que é o amor? Qual a definição que nós daríamos ao amor? O amor, na verdade, é um dos mais altos e sublimes atributos comunicáveis de Deus. João dá-nos esta definição essencial do nosso Supremo Senhor. Deus é amor. 1 de João 4,8. Sem esse amor, nenhuma aliança teria sentido, nenhum testamento seria firmado, pois todos os atos de Deus são atos de amor. Somente o amor faz capaz de dispor a Deus a buscar o bem de uma humanidade corrompida. Na verdade, o amor de Deus ele foi capaz. E que só procurava essa humanidade corrompida quebrantar-lhe as leis. Aliás, é como podemos definir o amor. É a disposição de alguém em buscar o bem de seu semelhante. Cabe-nos, pois, dedicar-lhe absoluta devoção e fidelidade para que o seu amor para conosco seja correspondido. Glória a Deus. Em Colossenses 2,2 lemos: esforçando-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e
juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. No Evangelho de João 13:34 está escrito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Queridos, que neste novo dia o amor de Deus venha preencher nossas vidas, encher nossas vidas, que venhamos a dar lugar ao Espírito Santo a cada dia, para que Ele nos ensine qual o tipo de amor que Deus requer de nós. Como diz sua palavra, deixem-se encher do Espírito Santo. E é esse Espírito que está em nós. Ele trabalha conosco e através de nós. Ele quer nos ensinar verdadeiramente o amor que é o vínculo da perfeição, o vínculo da paz, esse amor transformador que um dia entrou nas nossas vidas através de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Que esse amor esteja nas nossas vidas hoje e para todos sempre, queridos. Eu deixo a cada um neste novo dia um abraço, as doces consolações do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e o amor de Deus Pai, esse amor que nos constrange, estejam sobre nossas vidas hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém.